Vamos falar agora com o poeta Vavá do Bexiga. Ele é ator, músico e diretor artístico do programa Rosângela Bianchi falando de cultura. E ele vai falar um pouco hoje sobre a cultura popular, porque ele é um grande representante da cultura popular no Brasil. Poeta, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do nosso programa hoje. Eu que agradeço, Rosângela, por mais esta oportunidade de eu ter a oportunidade de divulgar a nossa cultura popular na maior metrópole desse país, que é São Paulo. E você nasceu aonde? Eu nasci na Fazenda Curundundum, município de Uauá, a 19 quilômetros de Canudos de Antônio Conselheiro do Sertão. Fazenda Curundundum. E você tem quantos anos de carreira já, poeta? Olha, eu comecei com 6 anos, deve estar aí beirando 50 anos. Puxa. E explica pra gente onde nasceu o cordel, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas têm a curiosidade de saber. Fala um pouco sobre essa cultura do cordel. A literatura de cordel é de origem portuguesa, veio de Portugal por volta do século XVII e se destacou no norte e nordeste, principalmente naquelas região da Paraíba, onde nasceu os maiores repentistas, os maiores cordelistas. O cordel ele chegou no Brasil nesse século XVII apenas com duas modalidades. E os nordestinos do norte e nordeste, Bahia, sertão, lá dos recôncavos, eles ampliaram a literatura de cordel, que hoje a gente escreve o cordel até com 10 versos, com 10 decassílabas. E você vai daqui a pouco dar uma demonstração de cordel para os nossos internautas. Com certeza eu vou declamar uma poesia em sextilha e depois vou cantar uma música também em sextilha, dentro da literatura de cordel e dentro da métrica. Poeta, a cultura popular é uma coisa bastante importante de ser mostrada numa grande metrópole como São Paulo, porque eu acho que faz parte do passado de todos nós, né? Se você não nasceu no interior, seu pai nasceu, seu avô, sabe? Eu acho que isso faz parte sempre do nosso passado, né? Então, essa cultura, eu acho que ela tem que ser relembrada aqui nas grandes cidades. A gente precisa dar muita atenção a isso para que ela não se perca. E você é uma pessoa que está sempre, através dos seus shows, dos eventos que você realiza, dos programas de televisão por onde você se apresenta, você está sempre trazendo essa cultura do Nordeste, para que as pessoas possam estar em contato com elas mesmas. Porque eu sempre penso assim, as pessoas vêm do interior, pensam em estudar, trabalhar, crescer na vida, né, crescer em todos os âmbitos da vida, mas a gente nunca esquece a nossa origem. Então eu acho que o seu trabalho é muito importante, de relembrar às pessoas a sua própria origem, que é aquela coisa simples, aquela coisa gostosa do interior, lá do norte, do nordeste, né? Então acho que o seu trabalho é muito importante aqui em São Paulo, o resgate desta cultura. Porque as pessoas crescem muito e elas acabam esquecendo isso que é essencial e é o berço delas. É verdade, Rosângela. A cultura popular, ela é muito bem-vinda nas maiores metrópoles, nas grandes capitais, porque os professores, o universitário, desde do primário, eles não tiveram essa oportunidade de conhecer profundamente a literatura de cordel. Então, o que é que eles fazem? O que é que as universidades fazem? Eles contratam os poetas populares, escolas e universidades, para levar essa cultura para dentro das universidades, para dentro das escolas, para que nós possamos passar para os alunos. Porque os professores não tiveram essa oportunidade de aprender, né? Essa literatura. Tanto é que o maior público nosso, dos poetas populares, dos cordelistas, o meu público é universitários, são professores, são diretores de escola. Isso é a verdade, porque eles não tiveram essa oportunidade, né? Qual é a importância da cidade de Canudos hoje para a nossa cultura? Riquíssima. A cidade de Canudos hoje, não só hoje, desde o início da guerra, ela foi muito importante para o nosso país e para o mundo, posso dizer, para o mundo. Por quê? Porque quantos filmes não foram produzidos através da Guerra de Canudos, quantos livros não foram editados,
quantas peças de teatro não foram exibidas. E essa cultura, essa história da guerra, ela foi para o mundo inteiro. Quanto campo não abriu para os poetas populares, os compositores, os intérpretes, os diretores de cinema, os diretores de teatro, os escritores, né? Então, é uma cultura riquíssima, é uma história riquíssima. Nós temos em vários países do mundo hoje, nós temos um filme da Guerra de Canudos, França e outros países, né? Então, eu mesmo sou um que tenho esse privilégio de trabalhar sobre a cultura da Guerra de Canudos, né? O Antônio Conselheiro do Sertão, que nasceu em Quixeramobim e saiu pregando pelo mundo, pelos sertões, até chegar na Fazenda Belo Monte. Foi na Fazenda Belo Monte que ele invadiu a Fazenda Belo Monte. Ele se comoveu com o sofrimento dos camponeses que trabalhavam para os famosos coronéis da época, como os escravos. O que ele fez? Ele invadiu a Fazenda Belo Monte, pegou esses camponeses que trabalhavam para os grandes coronéis da época, porque não ganhavam dinheiro, trabalhavam a troco de comida e dormida, trouxe todos para trabalhar em comunidade e construíram uma cidade que foi Canudos. E aí eles viviam da lavoura, da plantação, da venda dos alimentos, que era tudo repartido em partilha, tudo por igual. Foi aí que começou a guerra. Os coronéis da época ficaram sem mão de obra, acionaram o governo da Bahia. Foi quando o governo mandou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e na sexta expedição Canudos veio a perder a guerra. Vou falar de Conselheiro, que nasceu no Ceará, exerceu a profissão de advogado popular com um rosário no pescoço e uma Bíblia a rezar. Foi fundador de Canudos sem pedir sua proteção, lutou pelo seu povo nos terrenos do sertão, juntou os seus seguidores para cultivar o chão. O profeta andarino deu seu peito para a guerra, andou na peregrinação pelo povo de sua terra e enfrentou os guerrilheiros, o homem do pé da serra. Eles deram seu sangue, sem medo e sem compaixão, para defender o herói, o profeta do sertão, com as suas vozes tremendo que cortavam o coração. Hoje é Novos Canudos, tem paz e alegria, e é uma terra hospitaleira da minha querida Bahia. Ah, eu me lembro de uma sertaneja que pro poeta sorria. Quando eu me lembro de lá, eu abraço o meu violão, declamo uma poesia falando do meu turrão, e as lágrimas correm dos olhos com saudades do sertão. Só para completar, o Antônio Conselheiro, ele era advogado popular, ele advogava para os pobres, porque na época não existia universidade de direito, né? Então ele simplesmente com a sua experiência de literatura, de ler, ele advogava para os camponeses. Foi um grande homem, um grande defensor do sertanejo dos camponeses e brigou com o governo até acontecer a guerra, né? Muito bem, mas que maravilha! E você fez uma poesia falando sobre a história de Antônio Conselheiro. Sobre a história, a guerra, a música, a gente tem várias coisas. Muito linda essa poesia e você declama com o coração, o olho da gente enche de lágrima, porque a gente sabe que é uma história real, maravilhosa, muito bonita, né? E você está aqui para ajudar a perpetuar a história, para que a gente nunca se esqueça o que aconteceu, porque a gente nunca mais vai viver o que aconteceu. A Guerra de Canudos aconteceu, né? Foi por uma causa nobre, mas ela nunca mais vai voltar. Então, pessoas como você estão aqui para perpetuar essa história. Você está de parabéns, isso é cultura. Como é que está a sua agenda de shows? Rosângela, graças a Deus está muito bem. Estou com sarau no Teatro Bela, aos domingos. Em junho, agora em maio, tem um show do Encontro Uauá, São Paulo, minha querida cidade do Uauá. Um beijo, querido Uauá. Nunca vou te esquecer, foi aí que me criei, foi aí que eu nasci. Quando eu te visitar, quero com você sorrir. Em junho, estou indo para o Nordeste, Bahia, Sertão da Bahia, fazer um documentário sobre os sertões, né? Sobre os costumes do sertanejo, do sertão, da música e da poesia. Nossa, que gostoso. Eu não quero perder nenhum desses shows, eu vou estar em todos. Então agora a gente vai encerrando, né? Nós vamos então encerrando o nosso programa.
programa Rosângela Bianchi e você. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência, muito obrigada. Estaremos aqui muitas outras vezes trazendo muitas entrevistas legais para você. E agora você fica com a poesia do Vavá do Bexiga. A música é Bela Cabocla, do poeta Vavá do Bexiga e Edu Maia. E a poesia é do próprio poeta Vavá do Bexiga. Poeta, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você enriqueceu muito o nosso programa com a cultura popular. Muito obrigada a você, internauta, que está nos vendo, e até o próximo programa. Sou filho de um lavrador, caboclo lá do sertão, semeador das sementes do milho, a fava e o feijão, criado naquela terra onde passou Lampião. Lampião, rei do cangaço, de coragem e opinião, passou pelas caatingas com o seu fuzil na mão, conquistou Maria Bonita, a princesa do sertão. Bela cabocla, belo tesouro, cinto vermelho, chapéu de couro, aba quebrada, cheia de estrela, fuzil nas costas, lindas cartucheiras. Filha da terra, do meu sertão, foi companheira de Lampião. Filha da terra, do meu sertão, foi companheira de Lampião. Pele morena, cor de canela, o rei gostou do cheiro dela. Em teus cabelos, uma linda fita, e assim ficou Maria Bonita. Filha da terra, do meu sertão, foi companheira de Lampião. Filha da terra, do meu sertão, foi companheira de Lampião. O rei jogou um certeiro laço e carregou-a para o cangaço. Em teus cabelos, uma linda fita, e assim ficou Maria Bonita. Filha da terra, do meu sertão, foi companheira de Lampião. Filha da terra, do meu sertão,